Agora vamos falar da América Latina e Brasil, segundo Plínio Corrêa de Oliveira. América Latina e Brasil, o maior tesouro da cristandade. Quando o Dr. Plínio considerava o papel dos países latino-americanos na história, via-os como nações irmãs entre si, nações católicas, que fazem da América Latina um bloco magnífico de recursos inexplorados, que é o maior tesouro da cristandade no dia de amanhã. Certa vez, ao responder uma pergunta sobre a luz primordial desses povos, descreveu a Dr. Plínio de modo sucinto, valendo-se de uma interessante distinção. Afirmava ele ser o espírito dos europeus definido, límpido e racional, em contraste com o feitio oriental, muito mais dado ao vaporoso, ao maravilhoso e ao fantástico. E notava Dr. Plínio existir no sul-americano uma espécie de fusão desses atributos, de maneira a facilmente aliar a lógica e o raciocínio abstrativo à percepção simbólica das coisas. Em consequência, abre aspas, um europeu que converse com um sul-americano acha o meio orientalizante, e um oriental acha o meio europeizante, fecha aspas. Concluía, então, que há uma mentalidade do latino-americano, uma visão de conjunto da qual decorreria uma compreensão da religião e, portanto, de Deus, síntese da noção que tiveram as civilizações anteriores. Na constelação das nações irmãs da América Latina, previa Dr. Plínio encontrar-se o principal celeiro da Igreja e da civilização, e dentre elas reconhecia o Brasil como país de eleição, destinado por Deus a ser teatro de memoráveis feitos do heroísmo cristão. Na orla de cujo litoral, os mares parecem cantar a glória futura de um dos maiores povos da terra. Nossa, agora eu me senti orgulhoso de ser brasileiro. Décadas mais tarde, reiteraria ele os prognósticos sobre o porvir dessa nação predestinada. Os senhores imaginem um país como o Brasil. Está no centro, está com 120 milhões de habitantes, na época, né? 120 milhões de habitantes. Tem riquezas fabulosas. O povo brasileiro é um povo bem inteligente. Ele tem, portanto, todas as possibilidades de se tornar uma grande potência. E essa grande potência será o bem ou o mal da terra, conforme nós, brasileiros, façamos o uso da inteligência e das riquezas, da imensidade do território e de outras coisas que Deus, sem nosso mérito, nos deu. A índole afetiva e carinhosa do povo, tendente à paz, à coesão e à união, fundamentada na caridade cristã, explica o enorme papel geográfico do Brasil na América do Sul. O brasileiro não gosta de divisões, mas ao contrário, apraz-lhe ser um com os que convive. Por isso, nenhuma tentativa separatista teve êxito na nação. A diversidade de imigrantes das mais distintas procedências deixou-se absorver facilmente pela doçura brasileira, aclimatou-se e, mais ainda, fundiu-se por completo com o povo que os acolheu. Abre aspas, tal é a força de aglutinação e de conquista do Brasil da bondade. Eu vou repetir, tal é a força de aglutinação e de conquista do Brasil da bondade. Fecha aspas. A singular inteligência concebida por Deus aos filhos da terra de Santa Cruz foi muitas vezes objeto das reflexões e comentários de Dr. Plínio. Lembraria ele como, por ocasião de uma viagem à Europa, entendeu a diferença de matiz existente entre a inteligência das nações europeias, as mais admiradas por Dr. Plínio desde a infância, e a inteligência brasileira. Os europeus, dizia, são inteligentes porque são muito aplicados, são muito esforçados. Eles fazem render a muita boa inteligência que têm. Nós, brasileiros, chamados a uma tal unidade de fé, de grandeza, de desígnios da providência para servirmos de pedestal à Igreja Católica no mundo, temos, entretanto, uma inteligência mais rápida. Nós intuímos as coisas.
Antes de vir o raciocínio e a demonstração, o brasileiro já pegou o que é. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, explicava Dr. Plínio, o brasileiro é habitualmente preguiçoso. Ele tem preguiça de pensar, de estudar, de ler, de tomar apontamentos, de formar uma escola de pensamento metódico. Mas, sobretudo, tem preguiça de ser virtuoso. Isso é triste, hein? Esse defeito constitui o pecado fundamental do brasileiro. Só será possível combater tal vício caminhando na via marcada de sangue pelos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso não se consegue nada de sério, de bom e de grandioso. A base de toda a civilização é a fé católica, apostólica romana, aceita, professada e praticada. Abre aspas. Pensem no povo inteiramente católico. Os senhores têm um grande povo. Se além de ser inteiramente católico, a esse povo Deus deu grandes dotes de inteligência, grande cenário, grande território, grande possibilidade de riquezas, grande possibilidade de desenvolver um papel no continente inteiro. Esse é um grandíssimo povo. Será grandíssimo na medida em que ele souber combater sua preguiça e a sua sensualidade. Fecha aspas. Ao terminar esse singular passeio pelas nações através dos olhos de Dr. Plínio, o autor pergunta: assim como a providência deu à Itália e ao romano, em concreto, uma capacidade de adaptação a um dom de diplomacia pelo qual sabe tratar todos os povos, tendo como objetivo o desenvolvimento universal da Igreja, não terá dado ao Brasil esse dom específico de assimilar e abarcar essa nota de bem-querência que torna o convívio muito elevado com vistas ao futuro? Quer dizer, isso que poderíamos chamar de brasilidade, tudo indica ser uma característica da Santa Igreja em matéria de relacionamento humano, até então não explicitada, e que a providência preparou para o reino de Maria. Ora, não foi em vão que Dr. Plínio nasceu no Brasil. Eu também, graças a Deus. Pela admiração devotada aos lados bons de cada nação, apontados acima, ele como que se fazia alemão com alemão, espanhol com espanhol, japonês com japonês, e possuía de forma eminente a arte de acolher as pessoas, de modo a facilitar-lhes exteriorizar as próprias qualidades. Ao mesmo tempo, infundia-lhes, por uma espécie de osmose, esse atributo de bondade com o qual Deus assinalou o Brasil. Nesse sentido, pois, pode-se dizer que ele era um brasileiro arquetípico.